Tudo bem? Estou aqui depois de uma corridinha. Fazia um tempinho já que eu não vinha correr, assim, ao ar livre, né? Eu tava só correndo na academia, tô ainda correndo na academia, fazendo os treinos 2, 3 vezes na semana de corrida. E é bem puxado que lá a gente faz com o funcional junto. Mas eu tava com saudade de vir correr na rua e sempre é uma experiência muito diferente correr na rua, né? Por que eu pensei hoje em recomeçar, né? Porque às vezes a gente faz pausas. Oi, Nelson, seja bem-vindo. E quando são pausas conscientes, é muito bom, porque você tá ali programando. Só que se você fica muito tempo, você acaba ficando com preguiça mesmo, sabe? De voltar a correr, de voltar a caminhar, de voltar a fazer as coisas que você sabe que te faz bem. Mas a gente entra naquela zona de conforto, sabe? De ficar mais um tempo parada, na verdade, ficar parada é convidativo. Mesmo que às vezes a gente tenha nosso objetivo. Por isso que eu falo, recomece com você. Eu coloquei uma meta no final do ano passado e no início deste ano de corrida. E eu olhei para ela e eu falei assim, meu Deus, é muito quilômetro para eu correr, não vou dar conta. Então, se você pensar a longo prazo, oi Alexia, seja bem-vinda. Se você for pensar a longo prazo, é muito longo. Então, a gente divide em meses, em dias, né? É sempre uma fase, de fase em fase, de partes em partes. Então, vamos por partes, né? No que eu posso melhorar? No que eu posso continuar daquilo que eu já comecei no final do ano, né? Nós já estamos em setembro, né? Faltam aí, 9, 10, 11, 12, 4 meses para o final do ano. E setembro eu gosto muito porque é um mês que a gente fala que as flores aparecem durante o ano, né? O desabrochar das flores. Só que se a gente for parar para pensar, né? Eu vinha refletindo no caminho, sempre é sobre uma reflexão do caminho. As flores, elas desabrocham em setembro, outubro, algumas em dezembro, né? E ao longo do ano tem algumas flores que elas também desabrocham no inverno. Só que para elas chegarem nesse ponto do desabrochar, houve um plantar, né? Houve as sementes debaixo da terra. Houve a construção no silêncio, onde ninguém viu, só você. Onde ninguém vê o quanto que aquela semente está passando por processos. Aquela semente, ela é rompida ali debaixo da terra, até que a ponte saia um tronco, né, e se desenvolva para somente então dar frutos ou flores. E fazendo uma analogia com a gente, o quanto que a gente já quer chegar dando flores, o quanto que a gente quer chegar dando frutos. E a gente muitas vezes não subiu nem o primeiro degrau. E a pergunta é, você tem se plantado em alguns lugares? Se regado? Respeitado cada processo que é necessário? Esse respeitar o processo que é necessário, a gente só consegue fazer isso a partir do momento que você se conhece. Conhece as suas limitações, conhece as sombras, conhece a nossa luz. Então, a partir deste momento que você tem esse conhecimento de como você é, de clareza, de como você consegue lidar com quem você é, você vai respeitar cada fase sua. E é nesse processo de conhecimento que eu tenho caminhado esse tempo todo para primeiro aprender a me conhecer, né? Porque é no aprendizado do nosso conhecimento, de nós mesmas, de mim para comigo, que eu vou conseguir também respeitar o outro. Por isso que a gente fala, né? Olhe para você primeiro. Coloque, né? Que nem lá no avião, a máscara em você primeiro. Por quê? A caminhada sempre começa com olhando lá para essa analogia, em você se realmente plantar. Nesse momento você está tendo um processo de você saber como é que você mesmo funciona, né? De você se conhecer. Trazendo para nosso momento aqui, por exemplo, eu gosto de correr.
Mas para eu saber que eu gosto de correr, eu precisei ir lá e começar a caminhar, começar a correr. Eu falo que eu comecei esse processo lá na escola, né? A gente tinha que correr nas aulas de atividade física porque valia a nota. Só que esse tinha que era uma obrigação. Então esse tinha que se tornava algo que eu não tinha muito prazer de fazer, porque você tinha que ir ali, para poder ganhar a nota. Mas eu fui experimentando e gostando. Então as atividades físicas não tem o que fazer referente a isso. Não gosto de caminhar. Quantas vezes você foi caminhar? Quantas vezes você parou, fez pausa para admirar a natureza? Ou simplesmente para curtir mesmo a sua companhia com você mesma ou com outra pessoa que você chame de companhia. Mas o quanto que quando você olha para dentro e você fala assim, nossa, às vezes eu olho e tenho tudo e parece que ainda falta alguma coisa. Ou às vezes falta tanta coisa do lado de fora que você não sabe nem identificar, nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Então, quando eu sempre falo no desafio de ser quem nós somos, a gente fala muito disso, de você começar a voltar o olhar para você e valorizar sempre todos os pequenos momentos, cada passo que você dá. Porque a gente na correria do dia a dia acaba não valorizando isso, né? E é tão importante você olhar para você com esse amor, olhar com você com essa aceitação, olhar para o lugar que você está hoje, enxergar como você está e falar assim, quero melhorar, quero mudar isso, quero fazer tal coisa. Lembrando que quando a gente está dentro do nosso processo de autoconhecimento, algumas coisas nos ferem como pessoa. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, só que também somos escravos, né, das consequências. Então, por isso, quando a gente fala eu tenho que, e não sou livre para poder escolher, né, até que ponto isso que eu estou fazendo traz prazer de eu vivenciar o meu dia, traz aquela energia para que eu olhe para dentro de mim, eu olhe para fora e eu falo assim, bom dia, dia, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que eu tenho de vivenciar e exercitar a pessoa que eu sou. Quantas vezes a gente faz isso? Olha, eu vou falar a verdade. Muitas vezes a gente nem lembra de fazer isso, porque a gente está na correria, a gente tem que cumprir com as nossas obrigações, não é verdade? Mas recomece. Recomece quantas vezes foram necessárias. Você todos os dias tem a oportunidade de recomeçar. Recomece olhando para você, recomece olhando nos seus olhos, recomece fazendo aquela pausa, né, no banho, curtindo o seu momento com você, descansando. Porque hoje a gente tem muita indicação, né, das pessoas na correria, com estresse, ansiedade, né, aquela urgência de tudo para ontem. Né? O ontem já foi, né? O que a gente vai poder fazer sobre o que a gente não conseguiu fazer no ontem? Eu não vou conseguir voltar lá e fazer o que eu deveria ter feito, né? E nem vou poder pular hoje, vou poder ir lá amanhã e já está tudo feito. Eu vou ter que me posicionar aqui, exercer a autopresença neste momento. Então recomece olhando para você, recomece fazendo essa pausa de se olhar no espelho, mas mais do que isso, olhar com clareza, né? E pensar nesse processo da semente. Em que lugares você tem se plantado? Você tem respeitado cada fase desse plantar, dessa semente? Porque primeiro ela vai ser plantada. Vai fincar ali a estrutura dela debaixo da terra. E eu sempre falo aqui que somos pessoas únicas. Como pessoas únicas, eu preciso e eu posso, eu escolho me inspirar na outra pessoa. Mas como eu vou me escolher, me inspirar se eu não sei o que eu quero? Né? Então eu vejo alguém correndo, né? Alguém conquistando lá uma medalha, tal, correndo inúmeros quilômetros. Igual na São Silvestre, a gente vê aquele pessoal chegando, né? Correndo. Fica assim, eu não vou dar conta de correr daquele jeito e chegar no primeiro lugar. Mas eu dou conta de correr e chegar também. Não importa o tempo. Porque o que vai fazer com que eu melhore vai ser a prática, a constância. E dessa mesma forma, com os nossos costumes diários.
né? Recomeço bebendo água. Consigo beber água o dia todo? Não, né? Mas todos os dias eu vou ali beber água. Quando eu perceber, o meu corpo vai estar pedindo. E mais do que isso, eu vou estar escutando, porque ele já pede. E eu não escuto. Só que a partir do momento que você começa a olhar para você, oi Maíra, seja bem-vinda. Você começa a prestar atenção naquilo que o seu corpo está dizendo para você, naquilo que a sua mente e o silêncio diz para você. Porque quantas vezes a gente no barulho, a gente não nos escuta. E quando a gente está no silêncio, a oportunidade de começar a nos escutar, a gente arruma uma fonte de barulho para ficar ali distraída de quem nós somos. Não se distraia de quem você é. Você é única, você vale a pena. Então recomece todos os dias. Não conseguiu hoje? Amanhã, quando amanhecer e virar hoje, é uma nova oportunidade para você recomeçar. Recomece novamente, olhe para você e respeite o processo. Você só vai saber em que processo você está, em que local você está e como você é a partir do momento que você começa a parar para se observar. No dia a dia, no hoje. Não tem como... Oi Renata, seja bem-vinda. Você não se observar e não virar uma profunda conhecedora da pessoa que você é. Então, não desista de continuar, porque essa persistência de você começar todos os dias de formas diferentes vai levar para um lugar de intimidade de você para com você. Então o convite para hoje é: respeite cada fase que você passa, se olhe com amor, com carinho, né? Às vezes a gente tem o costume de se cobrar muito, mas até que ponto esse se cobrar está machucando a pessoa que você é? Eu não consigo andar muito rápido, mas eu consigo dar um passo por vez. Passos pequenos e seguros. Aquilo que vai fazer com que eu fique um pouquinho além do que eu estava ontem. Um pouquinho melhor. Com o objetivo e a meta de você ser mais para quem você é. Até!